Olá, tudo bem com você? Eu sou Sandra Giordani, psicóloga e especialista em saúde emocional. E hoje eu quero te perguntar uma coisa. Você sente muitas dores de cabeça? Ou seja, você sente dor de cabeça com frequência e isso te incomoda muito? Você é assim? E você sabe qual é a causa da dor de cabeça? Muitas e muitas pessoas passam por isso, né? Tem com muita frequência dores de cabeças fortíssimas, tomam remédios e em seguida a dor de cabeça volta e não conseguem se livrar. E conforme vai tomando o remédio, então faz com que essa dor de cabeça fique cada vez mais crônica. O organismo ele tem essa capacidade então de se ajustar à quantidade de medicação que nós tomamos. E talvez você já tenha passado por isso, de repente tomar um comprimido para dor de cabeça e aquele comprimido faz efeito por algum tempo e depois de algum tempo, quando você volta a ter dor de cabeça, você toma um comprimido novamente e um só já não faz mais o efeito e você precisa tomar outro. Ou seja, o remédio ele vai cronificando a dor de cabeça, justamente porque o organismo tem essa capacidade de se adaptar. Na natureza existe essa capacidade de adaptação. E o nosso corpo é parte da natureza, então nosso organismo também tem essa capacidade de se adaptar. Por isso mesmo, muitas vezes, você tomando o remédio durante algum tempo, ele faz um efeito durante algum tempo, e passado algum tempo, então, como isso já se acomodou, seu organismo já se acostumou, isso já não tem mais efeito na sua dor de cabeça ou na sua dor em qualquer outra região do corpo, não é mesmo? Justamente por essa capacidade de adaptação. Ou seja, o remédio, ele realmente não ajuda a curar a dor de cabeça. Ele ajuda, sim, a amenizar o sintoma naquele momento. Mas se o remédio não cura a dor de cabeça, e se a dor de cabeça vem de você tá tudo bem de repente, e aí de repente vem a dor de cabeça, não é? Parece que tá tudo bem e tal, aí de repente vem uma dor de cabeça. Por que isso acontece? Qual é a verdadeira causa da dor de cabeça? Então, as dores de cabeça, estudos já comprovam, estudos modernos hoje da ciência curativa, né, nova medicina germânica, comprovam que as dores de cabeça, elas estão ligadas a conflitos que nós vivenciamos, que você pode estar vivenciando no seu dia a dia ou na sua vida, por exemplo, de culpa e de controle. Então, se você sente culpa, aconteceu uma situação em que o resultado não foi aquilo que você esperava e você se culpa por isso, ou você fica muito focado em controlar aquela situação e aí você não conseguindo controlar aquela situação, você sente culpa, então isso faz com que você tenha dores de cabeça. Não no momento em que você está vivendo a situação, mas passado essa situação, você então em seguida tem a culpa. Por quê? Porque esses sentimentos, esse conflito, esses sentimentos de culpa, eles geram uma energia bastante tóxica dentro de você, né? Dentro do nosso corpo. Então, e isso, no momento em que você está vivendo aquele conflito, vivendo aquela situação de culpa, ou uma situação em que também você não se sente capaz de dar conta. Então é como se fosse uma situação de autodesvalorização. Você não foi capaz de resolver uma situação, você não foi capaz de resolver, de criar algo diferente, não conseguiu fazer algo. Quando você sente assim, então isso também pode te gerar esta culpa, né? Essa culpa, esse conflito. Então, que situações seriam essas? Por exemplo, numa empresa, você trabalha numa empresa e você está esperando uma promoção ou alguma coisa assim e você não conseguiu, você não foi capaz de conseguir aquela promoção que você desejava, ou você fez um trabalho, por exemplo, deu o seu esforço e não recebeu
não recebeu o mérito que você gostaria de ter recebido, você não foi capaz de ser visto da forma como gostaria de ser visto. Então, é uma situação, por exemplo, de desvalorização, em que você se sente culpado, o que que eu fiz, mas, né, você entra em conflito. Passado esse conflito, você vai ter uma dor de cabeça, por exemplo. Isso pode acontecer na escola também, né? Nos estudos, você estudou muito, foi fazer uma prova e tal, e de repente você não conseguiu obter a nota desejada, a avaliação necessária que você precisava. Às vezes, por um pontinho, você não conseguiu, enfim, passar num concurso ou num teste importante de seleção para o trabalho, então, ou mesmo na escola, na faculdade. Então você sente culpa, né? Você sente que não foi capaz, você entra em conflito, passado o conflito, né? Que gerou um grande desgaste, vem a dor de cabeça. Ou na sua casa mesmo, no relacionamento com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, com o namorado ou namorada, ou com os amigos, por exemplo, você não foi capaz de fazer seu filho te obedecer, ou você não foi capaz de se expressar de uma forma que seu marido compreendesse a sua necessidade, e aquilo causou uma briga, uma situação de estresse muito grande, né? Então, quando você se sente assim, né? Quando existe esse conflito, comece a observar, né? Passado isso, dispara uma dor de cabeça. E o que você pode fazer então para aliviar a dor de cabeça? Eu vou te passar 2 dicas muito simples que você pode fazer que vão lhe auxiliar então a melhorar, a aliviar a sua dor de cabeça. Existe um tipo de dor de cabeça que ela pressiona, né, o cérebro, e muitas vezes ela dá uma dor no fundo dos olhos, né, de uma situação que você viu e não gostou, de uma situação que você viu e não aprovou, ou viu que não foi capaz. Então você tem aquela dor de cabeça funda, parece que é dentro do cérebro e te dói muito essa região. Se você tem essa dor de cabeça, o que você pode fazer e que vai lhe ajudar de forma natural a aliviar a sua dor de cabeça é você pressionar com os seus dedos, você vai pressionar essa região aqui dos seus olhos, e quando você está com dor de cabeça, você vai perceber que essa região fica muito dolorida. Por exemplo, eu estou apertando agora e não sinto dor nenhuma. Mas se você tem dor de cabeça, se você está com dor de cabeça, quando você pressiona aqui, então você vai sentir uma dor muito forte. Aqui, quando você pressiona, você está então estimulando os seus vasos sanguíneos, você aumenta a sua irrigação, a oxigenação do seu cérebro, né? E também você muda a frequência da sua energia. Então, pressione toda essa parte aqui, né, do olho, e principalmente nessa região aqui interna, fique segurando, né, pressionando. E você vai sentindo, então, no mesmo momento vai dar uma dor muito intensa, né? Como se fosse um pico de dor. E aos poucos essa dor vai diminuindo. Então você pode ir segurando aqui, né? E você vai perceber que ela dá um pico de dor e depois ela vai diminuindo. Isso vai te aliviar muito a dor de cabeça. Inclusive, eu indico essa técnica para os meus pacientes e quando eles fazem, até a visão parece que melhora, parece que abre a visão, fica mais claro, né? Porque justamente quando você tá com dor de cabeça, você faz esse gesto, né? Como se você não conseguisse enxergar, porque é justamente uma situação que você não queria ter vivido, você não queria ter passado, você não queria ter visto, né? Então, o nosso corpo vai dando sinais de qual é o problema que está acontecendo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, né? E se a gente começa a perceber isso, então a gente começa a ajudar o nosso corpo de forma natural a voltar ao estado de saúde. E a outra dica que você pode fazer quando você está com dor de cabeça é você, nessa mão, né? Você apertar, colocar seus dedos aqui, né? E apertar aqui, né, de forma intensa, e você também vai sentir bastante dor no primeiro momento, né, mas estimular este ponto, ele vai auxiliar
para que você melhore, para que alivie a sua dor de cabeça. Então, quando você apertar no primeiro momento, do mesmo jeito que nos olhos, você vai sentir muita dor. Então, segure pressionado, né? Faça uma pequena pressão assim, né? Uma pressão com um dedo contra o outro. Nessa região aqui, bem... Aqui existe um... Dá pra ver aqui? Existe como se fosse um buraquinho, né? Uma entradinha aqui. É aqui que você vai apertar. E você vai perceber, então, né? Que no primeiro momento vai doer mais. E depois vai aliviando. E isso também vai ajudar a aliviar a sua dor de cabeça. E se você apertar nesse ponto... Quando você não tem dor de cabeça, você vai ver que ele não dói da mesma maneira. Então, nosso corpo está todo ligado, né? Nós somos energia, nossa energia flui por todo o nosso organismo. E muitas vezes os nossos sentimentos, muitas vezes não, gente. Na verdade, todo dia, né? Toda hora, o nosso sentimento, as nossas emoções, a forma como nós encaramos a vida, ela tem influência em como essa energia circula, em como a nossa vitalidade funciona, em como o nosso sistema imunológico trabalha. Então, quando você aciona esses pontos, você está recolocando, reativando a sua energia, ajudando o seu corpo, então, a retornar ao estado de saúde, né, ao fortalecimento da vitalidade. Então, faça essa experiência, preste atenção em como você vivencia as suas situações, o que aconteceu antes de você ter a dor de cabeça, qual foi a situação desagradável e comece assim, então, a ajudar o seu organismo a ter mais saúde física e também mais saúde emocional. Então, esta foi a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Obrigada!